Tem uma cena super clássica na história que o Odisseu tá passando por uma tempestade, né? E aí ele pede que os seus marinheiros e ele mesmo se amarrem às partes de madeira, né, do navio e tampem os ouvidos com cera para que eles não caiam nos cantos da sereia. E as sereias e todas essas variações podem ser um símbolo aí no campo da ficção para artistas, poetas, poetisas, né? E tudo que esse outro campo pode levar a gente, né, para um caminho aí desvirtuoso, que faz a gente duvidar, ir para outros mundos, etc. Se a gente for pensar até em filosofia, né? No mundo ideal do Platão não tinham artistas e poetas, justamente porque eles podiam levar a galera a duvidar, a questionar o lugar que eles estavam. Enfim, eu fiquei pensando em tudo isso quando eu fiquei lendo esse livro aqui, Compre-se um Poeta, do Afonso Cruz. Pode contar aquela história e também eu posso ter uma história. E ela come. O que seria dessa vida sem poesia? É uma necessidade conversar com os poetas. E se os poetas morrerem, procurarei os mortos. E existe também a poesia no ar, a vaga música imune aos gases mortíferos, invulnerável aos bombardeios. Coloco-me irredutivelmente na estrada de Cecília Meirelles, no estrondo das guerras que valem meus pulsos, meus olhos que pensam, meu lábio que canta. O poeta é um espécimen predestinado, habitante de um compartimento especial que nada tem a ver com o nosso mundinho. Consente, quando muito, abrir as janelas para que ouçamos de fora a deliciosa música subjetiva. Cante e será útil, útil mesmo, às descontinuadas esperanças, aos corações amargurados, aqueles que se encontram sem um ponto de apoio nas bordas destes precipícios. Que pode fazer o poeta se não cantar? Não fique silencioso, cante nas horas vagas. Finalmente fui ler esse negócio aqui, que é o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que é um escritor português. E assim, fazia muito tempo que eu não li um livro tão fácil, tão tranquilo, tão rápido e ao mesmo tempo que reverberasse tanto em mim, sabe? Sabe aquele livro fluido que vai? E primeiro que assim, né, a história é muito simples, é um livro super curtinho. É uma sociedade, é um mundo que eles são extremamente racionais e exatos. Então, eles se tratam por números e tudo pra eles tem a ver com números, né? E eles não cometem nenhum tipo de ação sem pensar no que tem em troca. É basicamente uma sociedade capitalista, que é onde a gente vive, o que a gente vive, mas elevado ao quíntuplo, né? E aí assim, tá tudo bem até então, mas é uma criança que narra, pelo menos parece uma criança, ou uma menina bem nova, mas mesmo assim, o gênero e também a própria idade da menina fica meio que desse jeito, porque é a menina quem vai contando pra gente a força e a mudança que ela vai ter no decorrer dessa história, que eu já vou contar. E aí, de repente, ela resolve que ela pede ao pai que eles comprem um poeta. Então você entende que existe uma loja onde você pode comprar as mais distintas profissões que não sejam necessariamente ligadas a esse mundo de exatas, né? E você pode comprar, por exemplo, um artista, um poeta, um escritor, né? E, enfim, tem várias nomenclaturas e possibilidades. E eles escolhem um poeta porque dizem que os artistas são muito sujos, né? O que é interessante. Aí logo no começo, quando eles chegam na loja, por exemplo, ela já fala que os mais caros, né, que existem vários tipos de poetas, mas os mais caros são os que usam óculos, né, o que faz sentido dentro dessa narrativa previsível, né. E aí, todos eles, por exemplo, né, não os poetas, eu digo, as pessoas nessa sociedade vivem com roupas e objetos que são patrocinadas, tem logos de patrocínio, porque nada mais justo, né, nessa sociedade onde tudo tem que ter um porquê, tem que ter
um valor, as roupas e os objetos do dia a dia também precisam. E aí elas veem então nessa loja um poeta que está com roupas que não tem nenhuma logo. Então possivelmente ele deva ser mais barato. Só que aí o pai pergunta, né? Olha, o pai apontou pro poeta que fungava e não tinha patrocínio nas roupas e perguntou se aquele exemplar era subversível, que é a característica mais temida nos poetas. É o equivalente à agressividade dos cães. O senhor da loja respondeu: está abaixo dos 2%. É sempre necessário serem um pouco subversivos ou a qualidade poética baixa demasiado e não gera lucro, ninguém compra. Acabam preferindo os bailarinos ou os hamsters. E aí eu fiquei pensando nessa crítica aí social de que para que vale um poeta se ele não for um pouquinho subversivo, se ele não for um pouquinho rebelde, se ele não for colocar, incitar ali um questionamento. Mas não se preocupe, senhor, né? Ele é bem pouquinho, não é muito não, ele não é muito agressivo. E muito legal essa comparação, né? Que a coisa mais temida dentro de um poeta é que ele seja muito subversível e é o equivalente à agressividade de um cão, que também é esse o perigo, né? E aí esses poetas, eles compram esse poeta mesmo, que ele é incapaz de fazer contas. E o que eu mais gosto é que quando a menina chega com o poeta em casa, o irmão pergunta pra ela: mas o que ele faz, né? E ela fala: sei lá, acho que ele faz poesia. Mas os poetas vivem muito distante, né, da realidade que os rodeia. E aí uma outra crítica, né? Será mesmo que a arte, essa ironia aqui presente nesse texto, né? Para que serve a arte, primeiro de tudo? Será que um mundo onde a gente seja tão exato e racional faria sentido? Ou seja, a ponto da arte ser inútil. E o terceiro ponto será mesmo que a arte vive distante da realidade? Será que não é justamente a arte que nos faz questionar e não faz viver que nem gado, como, né, uma galera viveu por um tempo aí na política? Então, assim, sensacional. E aí as colegas de escola vivem brincando, né, com a menina, zoando a menina, e aí falam assim, né, uma delas teve um artista que fazia muita sujeira, e aí ela pergunta: mas para que serve, né, os artistas? E aí respondem: pra nada, os artistas são inutilistas. Também essa ideia, né? A arte não serve pra nada, não tem nenhuma coisa aquisitiva, não tem um número por trás. Há de pensar nisso também. E a menina, ela fica um pouco incomodada com esse inutilismo que ela identifica no poeta. Porque o poeta fica vendo lá a janela do quarto, o poeta fica parado na cama, o poeta fica com um bloquinho escrevendo coisas e dando ideias, né? Para que serve uma ideia, efetivamente? Não vou contar o que eles fazem com essas ideias, porque é isso que torna também a obra ainda mais interessante. E aí, uma hora, ela fala pro poeta assim: você não é do tipo que acha que frutas e alimentação são a base da pirâmide, são a coisa mais importante pra gente, né? Porque não faz sentido, que a mais importante é dinheiro, é conta, né? E aí o poeta fala assim: não acho não, acho que o mais importante, acho que a base de qualquer tipo de coisa é a liberdade. Tá ligado? Cara, muito legal, porque não seria também esse cálculo, esse dinheiro, essa exatidão uma prova de que a gente não tem nenhuma liberdade? Não seria também essa crítica? Pô, a gente nunca vive sem fazer nada, né? A gente sempre tem algo pra fazer, tem sempre uma cobrança. A gente acorda porque a gente tem que trabalhar, a gente vai trabalhar porque a gente tem que pagar a conta, a gente paga a conta porque a gente precisa comer, a gente tem que comer porque a gente precisa isso. É tudo porque tudo tem um motivo, a gente não tem uma liberdade exata para viver a nossa vida, né? E o poeta vai tentar mostrar isso, né, do jeito dele. E é tão bonito as analogias, né? Tem uma hora que a menina tá conversando com a mãe sobre qual que é a função do poeta. E aí a menina diz que a função do poeta é que ele faz, é graças a ele que ela consegue ver o mar da janela. E a mãe fala: não é por isso.
Tipo assim, ela tá falando assim, o poeta, mas eu vi a importância do poeta. É porque você viu o mar da janela também, né? E aí ela fala, não, é por causa de tal coisa que eu não vou contar, que aí vocês vão ter que ler. Gente, magnífico, magnífico. Como pode um livrinho tão pequenininho desse fazer a gente pensar? E aí por isso eu fiquei pensando na Odisseia, né? E nessa ideia, nesse símbolo das sereias, como essas representantes mesmo desse perigo, né? Desse perigo de você se questionar, de você sair desse caminho racional esperado por você, esperado por essa sociedade, que a sociedade colocou em você, né? E aí também tem esse trecho da Pagu, porque o Mário de Andrade, ele tinha, não à toa em algumas ficções científicas, são PS, né? Ou até na filosofia de Platão, nas cidades perfeitas não pode ter poeta, não pode ter artista, né? Mas voltando a Pagu, teve uma época que o Mário de Andrade estava muito triste e ele falou que o trabalho dele não servia de nada. E aí a Pagu publicou essa carta aberta com o pseudônimo de Ariel, dizendo que os poetas servem nas guerras, né? Servem para que a gente tenha um pouquinho de segurança na beira dos precipícios, que servem para que eles são seres assim que eles deixam a gente ver o mar pela janela um pouco, né? Misturando aí essas duas narrativas. Demais. Leiam esse livro, eu vou deixar aqui embaixo. E se vocês querem ver mais brisas como essa, por gentileza, se inscrevam aqui no canal e comentem se vocês já tinham lido o Afonso Cruz. Eu vou ler o próximo dele agora porque assim, eu fiquei encantada.